Muita gente fica perguntando onde que eu invisto meu dinheiro, em quais ações e quais fundos imobiliários, como está a minha carteira e o meu portfólio. Então hoje, pela primeira vez, eu vou passar em cada um dos investimentos de renda variável que eu faço e que eu tenho nos meus investimentos. Eu sou Bernardo Pascovitch e esse é o canal do IUB, seu buscador de investimentos totalmente gratuito e online e cada vez mais com um pezinho na renda variável para te ajudar a investir melhor nesse ano de 2019. E inclusive a gente criou um conteúdo inédito, especial para você que quer começar a investir em renda variável, mas não sabe como, não sabe o que tem que fazer. Para receber esse conteúdo, só para quem tiver cadastrado na nossa plataforma, o link está aqui embaixo. Se inscreve, se cadastra para receber as notícias, novidades desse conteúdo que vai te ajudar e transformar o jeito que você investe. Como você sabe, eu talvez não saiba porque caiu agora no canal, o IUB tem acesso, por ser uma empresa de investimento, a diversas outras empresas, corretoras, bancos, analistas, etc. Então a gente tem acesso a muitas informações sobre o que as empresas estão recomendando e o que elas estão fazendo com o dinheiro de outras pessoas. Eu filtrei todas essas informações e selecionei 10 ativos de renda variável para mim, para eu fazer investimentos que eu acho que sejam interessantes para o meu perfil e para os meus objetivos. Então um ponto muito importante aqui é que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, assessoria, consultoria, análise, sugestão, absolutamente nada disso. São investimentos que eu considerei que são bons para mim, para o que eu acredito, mas não necessariamente para você, então não é para me copiar, tá bom? Antes de começar a dissecar aqui minha carteira de renda variável, quero pedir para você se inscrever no canal do IUB aqui no YouTube, é muito importante pra gente, para ajudar cada vez mais pessoas. Ativa as notificações clicando no sininho, já deixa um like para o YouTube entender que esse é um vídeo bom, deixa um comentário falando quando que você vai fazer sua carteira de investimentos em renda variável, ou se você já tem a sua carteira, comenta aqui embaixo também. Eu vou começar a análise da carteira de baixo para cima do que eu selecionei. Eu vou primeiro para os fundos imobiliários. Eu coloquei aqui um peso 3 nos fundos imobiliários, para que eles componham cerca de 50% da minha carteira. Por quê? Primeiro porque os fundos imobiliários tendem a ter uma volatilidade, uma oscilação menor do que as ações negociadas em bolsa, embora também as cotas dos fundos imobiliários sejam sim negociadas em bolsa. Segundo porque os fundos imobiliários possuem uma distribuição mensal, ou, entre aspas, um dividendo mensal, ao contrário das empresas de capital aberto, que fazem distribuição de dividendos normalmente trimestralmente. E em terceiro lugar, como os fundos imobiliários e o setor imobiliário, consequentemente, é um termômetro muito grande da economia brasileira e com potencial de aprovação da reforma da Previdência e da valorização da economia como um todo, os fundos imobiliários podem se valorizar muito. E é o que grande parte do mercado acredita. Então por isso que eu resolvi colocar metade da minha carteira em fundos imobiliários. E eu selecionei 2 fundos. O BCFF11, que é o fundo do BTG Pactual, fundos imobiliários, e o XPML11, que é o fundo de shopping centers da XP. Por que esses 2 fundos? Primeiro, o BCFF11. Ele tem um valor mais ou menos de R$ 86, R$ 87 reais por cota. Como ele é um fundo de fundos, ele é muito diversificado e se você procurar o portfólio dele, tem muito fundo imobiliário dentro e tem muito papel também, não é só fundo imobiliário, ele tem papel, tem recebível imobiliário. Consequentemente, quando você investe no BCFF11, você automaticamente está diversificando muito seu portfólio, porque já existem vários outros fundos imobiliários dentro dele. Por isso que é uma estratégia interessante de diversificação. O segundo fundo imobiliário, o XPML11, por ser um fundo de shopping centers e por acreditar eu, Bernardo, que no momento em que a economia brasileira volte a crescer, que o consumo aumente por parte da sociedade, inclusive com o potencial de que a Selic caia novamente, justamente como instrumento de fomentar o poder de consumo da sociedade, o brasileiro consome muito em shoppings. E os shopping centers também são um termômetro forte da economia brasileira e dos lojistas, de acordo com esse reaquecimento da economia. Então eu acredito que possa ser um ativo muito bom, com boa distribuição e com boa valorização, conforme a economia brasileira volte de novo a se valorizar. Agora o terceiro ativo de renda variável que eu selecionei é um ETF, um fundo de índice. Fundo de índice, aquele fundo que replica o índice da Bolsa de Valores. E o que eu escolhi é o IVVB11. Já comprei esse ativo em outros vídeos mostrando para vocês como funcionam os home brokers. Por que o IVVB11? Porque o IVVB11 ele é um fundo de índice, um ETF, que replica o S&P 500, que é um índice muito importante da Bolsa Americana. Então comprar o IVVB11 é uma estratégia importante de diversificação
em moeda estrangeira e em bolsa estrangeira. Se descolar um pouco da realidade da B3, da Bolsa Brasileira, e ter um pouco de investimento atrelado à economia americana. E é interessante porque com esse descolamento, a economia americana tem um funcionamento totalmente diferente e tem as suas próprias dinâmicas. E VVB11 na minha carteira está com peso 2, o preço unitário está mais ou menos R$115, então tem R$230 na carteira. Agora eu vou entrar nas ações propriamente dito. Para começar, eu selecionei duas ações com peso 2, com um foco maior em dividendos. E as ações são Itaú, ITUB4 e Bradesco, que é BBDC4. As duas são ações preferenciais. Qual que é a minha visão aqui? São dois dos maiores bancos brasileiros. Itaú, o maior banco do Brasil. Bradesco é o segundo maior banco privado do Brasil. Embora tenham crescido nos últimos anos, elas já têm um market share, elas já têm uma participação no mercado muito grande. Não tem mais muito espaço para elas crescerem e tem inclusive sofrido concorrência por parte de novos bancos entrantes, principalmente novos bancos digitais. Mas são gigantescos, então são duas instituições muito grandes, muito tradicionais, muito consolidadas e que possuem um alto índice de pagamento de dividendos. Então o foco desses dois investimentos é literalmente no pagamento de dividendos, por isso que tem peso 2. E é interessante analisar um pouco os indicadores que a gente até conversou com a Bea num vídeo que a gente fez sobre como analisar as ações. Vou deixar esse vídeo aqui em cima para vocês assistirem depois de terminarem esse aqui. A Bea no vídeo ela passou por 4 indicadores principais, que são o lucro, patrimônio líquido, margem líquida e o ROI, o retorno sobre o patrimônio. Então mostrando aqui, por exemplo, o Itaú. Quando a gente olha para o lucro, o Itaú teve nos últimos 12 meses um lucro líquido de 22 bilhões de reais. Tá bom ou quer mais? O patrimônio líquido ele tem que ser grande também. O do Itaú é de 119 bilhões de reais. Então patrimônio líquido gigantesco, é um ótimo indicativo. Margem líquida, por algum motivo aqui no Fundamentos, tanto o Bradesco quanto o Itaú eles estão com margem líquida 0. Deve ser algum erro aqui de cálculo. E o ROI, que é o retorno sobre patrimônio, está em 19,1%. E a Bea mencionou no vídeo que ROI perto de 20% é muito, muito bom e acima de 10% é bom. Então o ROI do Itaú está 19,1%, é muito alto. Vamos dar uma olhada no Bradesco para comparar, que eu falei que é esse pagamento de dividendos. O Bradesco teve um lucro líquido nos últimos 12 meses de 20 bilhões, o Itaú 22 bilhões. Então são dois monstros realmente. Patrimônio líquido de 126 bi. O Bradesco tem até um patrimônio líquido maior que o do Itaú, interessante. O ROI do Bradesco, 16,1%, então acima de 10% e perto de 20%, que também é um bom indicador. Então são duas empresas muito grandes, boas pagadoras de dividendos e muito consolidadas, por isso o peso 2 na carteira, como eu tinha mencionado. Agora todas as próximas ações têm peso 1 na carteira, porque são instituições menores, não pagam tantos dividendos, especialmente em comparação ao Itaú, que é um dos maiores pagadores de dividendos. A primeira que eu selecionei é a B3, B3SA3. O foco da B3, a gente é uma empresa de investimento IAB, a gente está em contato com todas as empresas. A gente visitou recentemente a B3, fizeram uma conversa com um dos diretores, com o Paiva, o vídeo vai ficar aqui em cima, ficou muito legal o vídeo. E é gigantesco, assim, a B3 é uma empresa hoje de infraestrutura que tem diversos investimentos dentro, ela tem renda fixa, quando ela comprou, fez a fusão com a CETIP, então tem renda fixa, tem fundo imobiliário, tem renda variável, mercado à vista, ações, mercado futuro, tem muita coisa lá dentro. Então eu acredito que conforme a economia se desenvolva e conforme nesse ano a Selic caia cada vez mais, e alguns analistas dizendo que pode cair até 5% ao ano, 5,5% ao ano, as pessoas tendem a se interessar cada vez mais por renda variável, fazendo cada vez mais investimentos em renda variável, você vai usar cada vez mais a B3 como registradora, custodiante, e aí a B3 tende a se valorizar. Quanto mais o brasileiro fizer investimentos, mais a B3 se valoriza, e é nosso trabalho aqui no IAB fazer com que o brasileiro invista mais, por isso acredito que tem muito espaço para a B3 se valorizar. Vou olhar agora rapidinho a B3 no site do Fundamentos, e não vou fazer isso com todas as empresas, então se você quiser analisar, a gente deixa o link para o Fundamentos aqui embaixo, você pode entrar, procurar qualquer ação, qualquer empresa e analisar essa empresa, mas mostrando aqui um pouquinho, de novo, os indicadores que a gente falou anteriormente. Lucro líquido primeiro, nos últimos 12 meses, 2,3 bilhões de reais, números, claro que muito menores do que do Itaú e do Bradesco, que eu mencionei, mas também são segmentos totalmente diferentes. Esse é um ponto interessante e importante de saber.
Você não pode comparar uma empresa de tecnologia com uma construtora, com uma exportadora de commodity. É importante analisar banana com banana, maçã com maçã. Então aqui a gente está analisando outro segmento. Patrimônio líquido da B3, 25 bilhões de reais, então tem um patrimônio líquido relevante. Margem líquida, 46,7%. O ROI, 9,4%. E o dividend yield da B3, 2,2%, é baixo. Então não é uma grande pagadora de dividendos, como o Itaú, por exemplo, 7%, ou Engie, que a gente vai falar depois, que tem cerca de quase 6% de pagamento de dividendos. Próximo aqui da minha lista de investimentos, também peso 1, Fleury. Fleury, muitos têm falado também sobre a empresa, tem tido uma grande valorização, caiu um pouquinho nos últimos tempos, é verdade, mas tem tido bons indicadores. E a minha visão para Fleury é que atua no segmento de saúde. Eu estava em dúvida entre Fleury e outra empresa do segmento de saúde, como por exemplo farmacêuticas. Tem a Drogasil, Raia Drogasil, acho que alguma coisa assim. Deixa eu ver. Então eu estava pensando aqui na Raia Drogasil. É Drogasil, Raia Drogasil. Raia Drogasil. Eu estava em dúvida pensando na Raia Drogasil, mas Fleury, por ser laboratório, tem um valor agregado maior do que a Raia Drogasil, que é uma empresa gigantesca, claro, mas de droga... A Raia Drogasil é uma empresa gigantesca de drogarias. Optei por Fleury porque não é farmacêutica, é laboratório. O laboratório costuma ter uma atuação ainda mais relevante e com valor agregado maior do que uma farmacêutica. E nessa mesma linha de saúde, eu optei por Sul América, que é a Sula 11. Por quê? Porque a Sul América é uma gigante do setor de seguros e que com a reforma da Previdência ela pode cada vez mais atuar nesse mercado de vida e previdência. Então acredito que seja, na minha visão, seja interessante para esse momento do Brasil apostar e fazer algum aporte nessa empresa. Próxima da lista, também peso 1, e já é a penúltima empresa aqui da lista dos 10 ativos que eu selecionei da carteira de renda variável, Sinqia, que é Skia 3. Muita gente também falando de Sinqia, não sou o primeiro a falar isso, pelo contrário. A grande novidade da Sinqia é abrir o capital recentemente, empresa de tecnologia tem crescido muito e mais do que isso, empresas de tecnologia para o mercado financeiro. Conforme o mercado financeiro cresça cada vez no Brasil, a Sinqia tem um potencial também de crescer cada vez mais. Eu já participei de programas pelo IUB, programas de startups, de fintechs, na Senior Solution antes de virar a Sinqia e vi o tamanho que eles têm, a robustez que eles têm, a tecnologia gigantesca e acho que tem um potencial de valorização cada vez maior. Então, eu como empresa de tecnologia, o IUB como empresa de tecnologia, acho interessante apostar e apoiar e acreditar no futuro dessas empresas de tecnologia no Brasil. E por fim, um segmento, um setor que não poderia ficar de fora, que tem muita correlação com o momento da economia brasileira e com o potencial de crescimento do Brasil, que é o setor elétrico. E aí dentro do setor elétrico, todo mundo costuma preferir, se é para escolher uma empresa, todo mundo costuma preferir a Engie, que é a Engie 3. Vou até mostrar nesse específico os indicadores da Engie, porque são realmente interessantes. Um lucro líquido nos últimos 12 meses de 2,3 bilhões, um patrimônio líquido de 6 bilhões, 6,8 bilhões, um ROI de 34,7%. Um ROI maravilhoso. Margem líquida 25,8% e energia tem tudo a ver com indústria, tem tudo a ver com o crescimento da economia brasileira. Brasil crescendo, a economia acelerando, a indústria produzindo mais, a indústria precisa de mais energia, então o setor elétrico se valoriza como um todo, poder de consumo maior por parte dos consumidores, por parte da sociedade, maior aquisição de bens também tem a ver com aumento de consumo. Tudo isso tem a ver com o aumento do consumo de energia e isso valoriza o setor elétrico. Passei aqui com você pela primeira vez pela minha carteira de renda variável. Eu busco fazer uma carteira bastante diversificada para aproveitar momentos diferentes da economia e setores diferentes. Então eu achei muito interessante fazer esse jogo de distribuição, de ter um pouco de cada, segmentos diferentes, objetivos diferentes. Um ponto interessante é que aqui eu já tenho 10 ativos e investi R$ 1.150 mais ou menos. Mais do que isso, para um valor baixo de investimento como 1.150, não é tão interessante, senão você vai ficar muito pulverizado e não vai conseguir receber dividendos interessantes ou não vai ter uma valorização interessante dos ativos. Você investir, sei lá, R$ 20 numa ação e ela valorizar muito, você vai receber R$ 2 a mais, R$ 3 a mais.
Então, nos novos aportes que eu for fazer, ou nos dividendos que eu receber, distribuição de fundos imobiliários, é interessante aportar nesses ativos, a menos que tenha que trocar algum, tirar algum da carteira para colocar outro. Mas o interessante é manter por volta de 10 ativos, não ter muito mais do que isso, num valor mais baixo, num valor menor da carteira. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, de contar onde que eu tenho cada um desses investimentos da minha carteira. Quero saber se você gostou e se você quer ver daqui a um mês como que está a valorização ou desvalorização da minha carteira. Então, se você quiser que eu continue esse vídeo e faça daqui a 30 dias qual que foi a performance da carteira, comenta aqui embaixo falando para eu fazer. E comenta aqui embaixo também me dizendo se faltou alguma ação importante na minha carteira, na sua opinião. Deixei alguma coisa de fora? Ou fiz algum investimento aqui que para você não é muito interessante? Comenta aqui que eu quero saber e quem sabe melhorar a forma de investir durante essa série de vídeos. Como eu falei lá no começo, a gente está fazendo aqui no Yubi uma série inédita de investimentos em renda variável para você começar a dar os seus passos na bolsa e comprar suas primeiras ações. Para você receber esse conteúdo, você tem que estar cadastrado na plataforma. O link para você se cadastrar está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Clica lá, se cadastra para receber as notícias e novidades desse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E aproveito esse momento também para pedir para você deixar um like aqui no vídeo, se você ainda não tinha deixado. Isso é muito importante para apoiar o canal, para apoiar o crescimento e para o YouTube mostrar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreve aqui no canal também, o botão do YouTube está aqui embaixo, ativa as notificações. Compartilha com as outras pessoas, grupo de WhatsApp, e-mail, Facebook, todos os lugares. E a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo mês para ver o desempenho dessa carteira. Depende do que você comentar aqui embaixo. Obrigado, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.